Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vocês já sabem, sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos aprender? Bom, hoje é o nosso dia de revisão e avaliação. Então, vamos relembrar alguns pontos que foram abordados durante o nosso módulo, ou seja, a nossa unidade de língua portuguesa, essa unidade, e vamos fazer uma breve revisão para, em sequência, fazer a avaliação, verificar aquilo que nós aprendemos durante a unidade. Certo? Então, venham comigo. Para esta revisão, nós vamos lembrar o que é figuras de linguagem. Lembrando que a figura de linguagem é exatamente aquela que é utilizada como um recurso da língua para tornar um texto, para tornar a língua mais expressiva. Ela é utilizada principalmente em textos literários, e aí giram neste universo os textos escritos, contos, prosas, poemas, e também a música pode estar presente, ou seja, pode ser aí alvo de uma figura de linguagem, ok? Dentre os diversos tipos de figuras de linguagem, nós temos as figuras de palavras, as figuras de som, as figuras de construção e também as figuras de pensamento, que são recursos próprios da língua que tornam a nossa língua mais expressiva, certo? Mas para que a gente possa estudar algumas que serão alvos do nosso momento avaliativo, então a gente começa a nossa aula, que é a nossa revisão, assistindo à declamação de um poema. Então, assistam comigo. Última flor do lácio, inculta e bela, eis a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tuba de alto clangor, lira singela que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que a mãe chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Acabamos de ouvir a declamação do poema Língua Portuguesa, um poema que exalta justamente a nossa língua, a língua que nós falamos, o nosso idioma. Percebam que essa língua aqui é utilizada na interação, na escrita de textos e promove aí exatamente o processo de interação, de comunicação, de relação entre os seres humanos. Então percebam que o ser humano, ele é um ser social e ele interage socialmente por meio da língua, por meio dos textos que produz com a língua, exatamente aí alcançando finalidades, objetivos diversos por meio dessa língua e por meio dos textos que são escritos nessa língua, ok? Para que a gente possa compreender bem o poema, é claro que a gente traz aqui o significado de algumas palavras que apareceram durante a sua declamação. Então, mostrando para vocês aí um glossário, que é exatamente uma relação de palavras que podem ser desconhecidas para vocês, ok? E aí o significado delas ao lado. Então, olha só, ganga, resíduo geralmente inaproveitável, canglor, som estridente de alguns instrumentos de sopro, tron, estrondo, silvo, som agudo, procela, tempestade marítima, arrolo, canto. Então perceba que essas palavras todas apareceram durante a declamação do nosso poema, e aí palavras que podem causar certo estranhamento por serem palavras mais utilizadas lá no século anterior. E perceba que essas palavras elas não são tão comuns no uso da nossa língua durante a escrita dos nossos textos. Percebam que elas também foram selecionadas exatamente num período em que se buscava fazer o melhor poema, se buscava produzir um texto, um poema muito mais expressivo, que foi justamente ali em um período conhecido como parnasianismo, que tinha como lema a arte pela arte, fazer arte pela arte, fazer arte para ser contemplada e admirada. E uma das características dos autores desse período, dos escritores, era justamente procurar palavras raras para tornar o texto também raro. Então percebe que essas palavras
não são tão utilizadas, mas foram selecionadas devido aí à sua raridade no uso e para tornar o poema também raro, mais expressivo e, de certo modo, ali você percebeu que o poema exalta a nossa língua por meio dessas palavras. Mas percebo que lá nós temos também o uso de enunciados que trazem ideias, que nos fazem pensar em ideias diversas. Então, vamos resgatar aí um trecho do nosso poema, colocando aí uma estrofe para vocês, olha só. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos velas. Então, observem que eu destaco para vocês aí estes dois enunciados. Última flor do lácio e ouro nativo. Observem que a língua portuguesa, o idioma, neste enunciado aí, que nós estamos observando, está sendo relacionada a estes dois termos aí que foram destacados. Então, o título do nosso poema, Língua Portuguesa, certo? E observem que ela é relacionada a uma flor, a última flor do lácio, ou seja, uma ideia de raridade já também, última flor, certo? E também é relacionada a ouro nativo. Então, percebam a ideia de beleza, a ideia de preciosidade também que nós temos nessa relação. Beleza com a flor, certo? De raridade também por ser a última, então se torna mais preciosa. E ouro nativo, olha aí a ideia de preciosidade, a ideia de valor, né? Ouro é uma pedra, um metal, é uma pedra preciosa, muito cobiçada pela sociedade até hoje e ao longo da história sempre foi. E observe que nós temos essa relação aqui, da língua portuguesa a exatamente estes dois termos aqui que foram mencionados, a flor e ao ouro. Então perceba que quando a gente relaciona a língua portuguesa à flor, a gente tem a ideia de beleza e percebo que essa última flor, aquela ideia de raridade, de algo que já se torna raro por ser a última, ok? E ao ouro, a ideia de algo precioso, valoroso. Então observem que a língua portuguesa assume essas ideias. Então nós temos exatamente aqui a aproximação do nosso idioma, da língua portuguesa, às ideias que são atribuídas à flor e ao ouro, ao metal precioso. Nós temos exatamente aqui uma metáfora, gente. E o que é uma metáfora? Colocando aí para vocês o nosso conceito. Olha só, a metáfora é uma figura de palavra que se baseia na transferência de um termo para outro contexto de significação que não lhe é próprio. As metáforas são criadas a partir de uma relação de semelhança. O que eu estava falando para vocês, olha só, relação de semelhança que pressupõe um processo anterior de comparação, sem, contudo, utilizar termos comparativos. Isso daqui é importante. Sem utilizar termos comparativos. Então, percebemos que é uma comparação indireta, podemos falar dessa forma. Pode-se dizer, portanto, que a comparação está na base da formação de ou seja, na formação das metáforas. Ok? E aí, quando nós voltamos aqui ao nosso texto, observem que nós tivemos aí uma aproximação da flor, né, o idioma, a língua portuguesa, e também do ouro, esse metal precioso, a língua portuguesa. Então, perceba que se estabeleceu uma relação de semelhança através de traços que a gente relacionou a ideia de beleza da flor, a língua portuguesa, e a ideia de preciosidade, também a língua portuguesa. Isso é exatamente a metáfora, ok? Quando a gente observa o nosso conceito mais uma vez, que a gente percebe que a metáfora ela está em uma relação de semelhança e nós vamos ter exatamente uma comparação na sua base, uma comparação que nós podemos falar de forma indireta, porque não tem um termo comparativo, e aí só lembrando o que são os termos comparativos, são exatamente as conjunções, aqueles elementos que nós utilizamos para comparar as coisas, né? Dois elementos ou mais. O como, conforme, perceba, conforme não. O como, certo? É um termo comparativo, é o principal. Tal como, perceba que são termos comparativos que nós podemos utilizar
para relacionar, para estabelecer uma relação de semelhança entre os elementos. Vamos seguir? Temos mais exemplos que podem esclarecer mais isso para a gente. Olha só. A língua portuguesa é a última flor do laço. Então, observe que os termos que são aproximados aqui por uma relação de semelhança, ou seja, de atribuição de semelhança. Mais uma vez, a língua portuguesa e flor. Observe que nós temos essa relação entre esses dois termos. E aí, quais são as ideias estabelecidas? A ideia de beleza, a ideia de preciosidade, que nós já vimos lá no texto. Observem que eu não tenho um termo comparativo aqui. Percebo que ficaria escrita diferente se eu tivesse a língua portuguesa é como a última flor do lácio. Percebo que se o como estivesse presente, eu não teria mais uma metáfora. Eu já teria uma outra figura de linguagem, a comparação, que a gente vai já estudar daqui a pouco. Observe que a metáfora, ela consiste mais na afirmação. Então, a língua portuguesa é a última flor do lácio. A língua portuguesa é ouro nativo. Então, olha só, língua portuguesa sendo relacionada ao ouro, ok? Qual a ideia que se estabelece entre esses dois elementos, a relação? A ideia de preciosidade, de valor. E observem que aí eu tenho a afirmação. A língua portuguesa é ouro nativo. Outro exemplo, ela me encarou e seu olhar era pedra. Quais elementos aqui eu tenho uma relação, certo? Uma comparação indireta. O olhar e a pedra. Qual o sentido que eu tenho aqui? Um olhar era uma pedra, ou seja, era pedra. Pedra, percebo que a pedra tem aquela ideia de um ser, ou seja, um ser não, de algo sem sentimento, algo vazio. Então, observem que o olhar do sujeito aqui é relacionado a essa ideia de algo vazio, sem expressão, sem vida, ok? Então, ela me encarou e seu olhar era pedra, ou seja, não tinha sentimento algum. Percebo que eu tenho essa ideia estabelecida pela metáfora exatamente aqui, que relaciona o olhar e o mineral, a pedra. Ok, gente? Então, compreendida a metáfora, vamos seguir. A comparação. Pessoal, a comparação é uma figura de palavra que ocorre quando elementos de universos diferentes são aproximados por meio de um termo comparativo. Então, observem, aqui nós vamos ter uma comparação estabelecida por um termo comparativo. Quais são os termos comparativos? Temos exemplos aqui como feito, tal qual, assim como, tal, que nem, parecer. Então, percebe que são termos que podem estabelecer essa ideia de comparação. Ok, gente? Para que a gente possa entender bem a comparação, então, claro, vamos a um exemplo. Eu convido vocês a ouvir a declamação desta música. Com vocês agora. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, pipiu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Muito bem, então acabamos de ouvir a declamação de uma canção, certo? De uma música muito famosa. Infelizmente a gente não pode ouvir essa música executada, a gente não pode cantar por questões autorais, mas claro que você aí cantou com a sua mente, com o seu pensamento. Percebam que nesta canção nós temos exatamente a ausência de um ser. E essa ausência é sentida, a ausência do outro. E pela ausência nós temos aí comparações diversas de como o eu lírico, o sujeito na música se sente em relação a essa ausência. Então, colocando aí para vocês o nosso trecho da música, que vai exemplificar exatamente essas comparações. Olha só, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Então, observem que o termo assim, certo? Sabemos que esse termo é um termo comparativo, como destacamos aqui, ok? E observem que o assim vai estabelecer exatamente essa comparação. Então, percebo que o sujeito é, assim, um avião sem asa, ou seja, acaba se sentindo vazio, sem, exatamente, aí vamos dizer, sem ter
sentido à sua vida. Imagina um avião sem asa. Não vai exercer exatamente a função para a qual ele foi construído, voar. Então percebam que se ele não pode exercer essa função, ele acaba sendo um elemento sem valor, sem vida, e é exatamente como o sujeito se sente. E ele se compara a isso. Então observem, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Então a todo momento nós temos exatamente essa ideia estabelecida pela comparação. Olha o outro exemplo, como ficaria exatamente aquele verso do poema anterior com o termo comparativo. A língua portuguesa é como ouro nativo. Observem que aqui eu já não tenho mais comparação. Não tenho mais a metáfora, mas sim uma comparação. Por que comparação? Porque eu tenho a presença do como, o termo comparativo, assim como apareceu o termo comparativo na estrofe da música que nós utilizamos no nosso primeiro exemplo de comparação. Ok? Então, gente, comparação sempre tem a presença de um termo comparativo. Ok? Vamos seguir mais figuras de linguagem que nós podemos estudar hoje. Olha só, a metonímia. É uma figura de palavra que ocorre quando uma palavra é utilizada em lugar de outra para designar algo que mantém uma relação de proximidade, contiguidade, como referente da palavra substituta. Então, olha o exemplo. Olha só, uma parte pelo todo. Ele não tem teto para morar. Observem, gente, que a palavra teto aqui, ela foi utilizada no lugar da palavra casa. Perceba que o sujeito, as pessoas, elas moram em casas, ok? Percebam que quando ele fala teto, ele se refere a apenas uma parte da casa para fazer exatamente essa relação. E aqui nós temos uma metonímia, quando você utiliza apenas uma parte pelo todo. Observem que a parte que ele utilizou para representar a casa inteira foi a palavra teto. Outro exemplo, o autor pela obra. Estou lendo Milton Ratum. Observem, Milton Ratum, gente, é o autor dos livros, certo? Então percebo que é o autor de obras regionais que nós conhecemos aqui no Amazonas, como Dois Irmãos, Cinzas do Norte e outras. Observem que o livro é o elemento que as pessoas leem, que nós lemos. Percebo que nós não lemos o sujeito, nós não pegamos a pessoa e fazemos a leitura dela como se fosse o livro. Mas observem que aqui, para representar exatamente as obras, os livros, a pessoa utilizou exatamente o nome do autor, o autor pela obra. Então, estou lendo Milton Ratum. Se fôssemos falar em uma linguagem literal, estou lendo os livros de Milton Ratum. Ok? Observem que aqui, claro, a gente tem uma conotação, a gente tem uma figura de linguagem que é exatamente a metonímia, quando a gente faz o uso, exatamente a troca do autor pelas suas obras. Ok? Outro exemplo, a marca pelo produto. Essa daqui é bastante conhecida. Só faço bolo com Deline. Observem, gente, que Deline é uma marca de margarina, ok? E percebam que quando nós utilizamos o nome da marca, o nome do produto, nós estamos utilizando aí uma metonímia, quando fazemos uso da marca pelo produto, ou seja, qual é o produto? Margarina. Então, só faço o bolo com margarina. Mas observem que a pessoa que escreveu fez uma figura de linguagem e, claro, adotou aqui exatamente o nome da marca. Só faço o bolo com Deline. No almoço tomei Coca-Cola. Observem, Coca-Cola é a marca do produto também. E o produto qual é? O refrigerante, certo? Então, percebe que quando você utiliza o nome do produto no lugar ou seja, o nome da marca no lugar do produto, você faz uma figura de linguagem que é exatamente a metonímia. Ok? Vamos seguir? Catacrese, gente, olha só. A catacrese é uma figura de palavra que ocorre quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, utiliza-se uma outra a partir de uma semelhança conceitual. Ou seja, quando não há uma palavra exata específica para determinado objeto, então costuma-se utilizar algo que vai fazer essa relação. Exemplo, olha só. Pé da mesa, batata da perna. Então observem que essas palavras aqui, esses enunciados, são exemplos de
catacrese, ou seja, de enunciados que são utilizados para designar determinadas partes de objetos ou objetos a partir de determinada semelhança que se estabelece, ok? Então, observem, pé da mesa é exatamente porque se faz uma relação com o pé humano, certo? Batata da perna, então se faz a relação exatamente desta parte do corpo, da panturrilha, que parece uma batata, certo? Então muitas pessoas acham esse músculo, essa parte do corpo parecida com uma batata, por isso que faz essa relação chamando de batata da perna. Ok? Então observem que é exatamente essa figura de linguagem aqui, a catacrese, e vamos seguir. Temos mais uma figura de linguagem para ser estudada aqui, que é exatamente a sinestesia. A sinestesia, gente, é uma figura de palavra que ocorre pela associação em uma mesma expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Então aqui nós vamos ter palavras que irão nos fazer referência aos sentidos, à visão, ao olfato, ao paladar, ao tato, certo? Então percebo que a gente tem que estar atento a isso na escrita, exatamente para perceber essa figura de linguagem. Então olha o exemplo que fica mais claro para a gente como essa figura de linguagem acontece. Ela sentiu o cheiro amargo da decepção, ok? Pessoal, observem, ela sentiu o cheiro amargo da decepção. Eu tenho dois sentidos sendo ativados aqui. Qual é? Primeiro, cheiro que se relaciona ao olfato, certo? E amargo, que se relaciona exatamente ao paladar. Então, observem que aqui eu tenho exatamente uma sinestesia, ok? Essa sinestesia estabelece para a gente essas sensações, essas relações com os sentidos. E observem quando se diz, ela sentiu o cheiro amargo da decepção, percebam que a figura de linguagem acaba tornando esse enunciado bem mais poético, mais expressivo e pode ser levado para os poemas, ali para tornar o poema ou mesmo o texto mais expressivo. E percebam que nós temos a sinestesia exatamente presente aqui pela marcação dos sentidos feita pelas palavras cheiro e amargo. Cheiro, olfato, certo? Amargo, paladar. Então são dois sentidos aproximados aqui que trazem para a gente essa percepção sensorial aí, exatamente na escrita do texto, essa figura de linguagem. No outro exemplo, olha só, assustei-me com aquele ruído áspero. Observem, ruído áspero, gente. Olha só, ruído, som, audição, áspero, ou seja, tato, o toque. Então, observem que aqui eu tenho também uma sinestesia. Por quê? Eu tenho exatamente aí dois sentidos sendo ativados pelas palavras ruído e áspero. Essas palavras nos remetem exatamente a esses sentidos, a essas percepções sensoriais. Ao ruído, certo? O ruído, o som, certo? A audição, e áspero exatamente ao tato, à superfície, ou seja, ao toque, tato, ok? E percebo que nós temos no enunciado assustei-me com aquele ruído áspero, percebo que ruído áspero traz aí uma ideia de algo incômodo, bastante incômodo. Então observe que isso torna exatamente esse enunciado, este exemplo aí mais poético e que pode também ser utilizado aí nos poemas, nos textos diversos para tornar o texto mais expressivo. Ok, gente? Então, percebam que essas foram as nossas figuras de linguagem, percebam que essas figuras que nós estudamos são as figuras de palavras, elas são importantes porque elas podem auxiliar principalmente o texto literário a se tornar mais expressivo e nós podemos utilizar também no nosso dia a dia, na nossa fala cotidiana, aí tornando também mais expressiva. Isso, claro, a depender das nossas intenções ao utilizar essas figuras de linguagem. Percebo que cada figura de linguagem
tem um sentido diferenciado, ok? Ela traz sentidos e percebe que quando a gente seleciona uma figura de linguagem, não é de forma aleatória. Sempre tem um sentido, uma intenção. E percebo que elas são importantes exatamente por isso, porque elas podem tornar o nosso texto, a nossa produção textual mais expressiva. Certo, gente? Dito tudo isso, então vamos finalizar a nossa revisão nesse momento.